Política, na Jovem Pan. 7h38, faltando 22 para as 8, e agora a gente fala sobre política com o Piara Boschi, que já está conectado conosco. Piara, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville, tudo certo. Beleza. O Piara, até a homologação, né, das candidaturas, tem algumas peças que precisam, né, ser encaixadas aí nessas composições. Quais os partidos que podem ganhar mais força antes do início da campanha deste ano? Agora um momento muito interessante, Fernando, que é o seguinte: as candidaturas são homologadas pelas convenções, mas o registro formal, ele ainda pode se estender até o dia 15, né? E as próprias convenções até o dia 5. Então, vai ter um próprio momento de consolidação das candidaturas que estão sendo apresentadas. Então, não se assustem se alguém parar pelo caminho porque não conseguiu demonstrar viabilidade. Acho que não tem muito espaço, mas como a gente tem algumas pontas soltas, por exemplo, Espiridion Amin está homologado pelo Progressistas, mas ele está atrás de uma aliança, ele está buscando uma aliança que deixe robusto esse projeto. Então, ontem ele estava conversando com o PTB do Kennedy Nunes e está muito perto de acertar para o PTB, para o Kennedy Nunes ser candidato a senador na chapa dele. Ele teve conversas também com o PSDB. O PSDB é a maior ponta solta nesse tabuleiro hoje. O PSDB, ele pode compor tanto com a Amin indicando a vaga de vice, quanto com o Moisés, que oferece para eles uma vaga a senador. Mas ele pergunta, mas o Moisés já não tem o Celso Maldaner do MDB de senador? Tem, mas a ata do Republicanos ficou aberta nesse sentido. Ela só apontou o Moisés com o Udo Deller de vice. A vaga de senador eles não indicaram, ou seja, o MDB, nessa nova definição que o Tribunal Superior Eleitoral deu dessa interpretação, poderia ficar avulso na chapa como senador, e o apoio da coligação do Republicanos, que tem também o Avante, o Podemos, o Democracia Cristã e o PSC, ele iria para um senador do PSDB. O PSDB não tem demonstrado muito interesse em ter um senador, então nesse momento está mais propenso a compor com a Amin, mas são os dois projetos que brigam por esse reforço. É um reforço importante. O PSDB está federado com a cidadania, isso representa quase 40 segundos no horário eleitoral, é um tempo semelhante, por exemplo, ao que o Jorginho Melo tem. O Jorginho Melo é um que precisa ou busca uma parceria que ainda não tem. O PL está isolado, está só a aliança com o 22 do Bolsonaro, mas ele fica esperando, porque se a candidatura do Amin não crescer, não robustecer, lá no fim das contas, ele espera que possa ter o apoio do Progressistas. Por enquanto o cenário não é esse, mas até dia 5, se não crescer, se não conseguir os aliados, o Amin pode levar o partido para compor com o Jorginho e fazer uma grande chapa bolsonarista. Por enquanto não é o cenário, até porque o Amin já tem o PTB e pode fechar com o PSDB. O Piara, falando em Bolsonaro, Santa Catarina é considerada, né, como um estado bolsonarista. E aí a pergunta que ele faz é o seguinte, né, os candidatos dos partidos de direita tendem a ter uma vantagem por Santa Catarina ser considerada bolsonarista, ou isso pode dar um pouquinho mais de trabalho, muito em razão do número de candidatos que nós temos nesse momento aqui no estado, hein? Qual é a tua avaliação? Tem vantagens e tem desvantagens. Santa Catarina é um estado que o Bolsonaro deve vencer bem aqui em Santa Catarina, venceu muito a folga em 2018, talvez essa folga diminua um pouco, mas mesmo assim a liderança deve ser do Bolsonaro. Aí tem que ver como é que fica a transferência, né? A eleição passada foi praticamente entregue tudo, né? O Bolsonaro teve 75% no segundo turno, Moisés teve 71%. No primeiro turno, Bolsonaro teve 65%, e isso ficou espalhado porque tinha outras candidaturas. O Merizio tinha declarado na época apoio ao Bolsonaro, dividiu um pouco, mas na eleição proporcional, os deputados todos muitos conseguiram entrar nessa onda. Então todo mundo quer a reprise dessa onda do lado bolsonarista, mais à direita aqui em Santa Catarina. E aí causa um problema. O problema é que é o seguinte, é um excesso de candidatos. Escancaradamente defensores do Bolsonaro tem Jorginho Melo, do mesmo partido, Partido Liberal 22, e o Espiridion Amin. São partidos que o Progressistas e o IPL vão estar na aliança do Bolsonaro em nível nacional. Aí tem o Republicanos, que também está na aliança nacional, e que tem o Moisés aqui. O Moisés tem descolado do discurso, não tem tentado pegar carona no Bolsonaro dessa vez. Ele diz que vai fazer uma eleição estadual, que não vai declarar voto, mas o partido está lá. Aí o Jean Loureiro
também, esse prefeito de Florianópolis também tem não é um candidato bolsonarista, mas é bem possível que o União Brasil esteja com Bolsonaro, que a candidatura do Bivar para presidente é mais para aparecer nesse momento, mas não tem muita viabilidade. E tem o João Rodrigues, lá prefeito de Chapecó, que é extremamente bolsonarista, tentando puxar o barco para o lado do Bolsonaro. E isso dá o voto pode acabar se diluindo aí. É nisso que a frente de esquerda aposta, porque lá com uma candidatura só, eles acreditam se fragmentar muito de um lado, esse lado pode, com 20% atrelando a candidatura do Lula, conseguir espaço no segundo turno. Então tem vantagens e desvantagens. Agora, no segundo turno, se tiver um candidato bolsonarista com um candidato de esquerda, a eleição está fechada. Agora, se forem dois candidatos do Bolsonaro para o segundo turno, eu acho que o Bolsonaro nem aparece por aqui, Fernando. Muito bem, Piara, você continua acompanhando, né, tudo de perto e trazendo as informações pra gente, essa movimentação nesse tabuleiro gigante da política aqui em Santa Catarina e também no Brasil. Grande abraço. Até amanhã. Abraço também.